Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui de novo para falar com vocês. Hoje eu estou no meu bunker, ou no meu kibbutz, ou no meu escritório. Hoje eu vou falar um papo assim, vai ser um papo, reflexões. Vamos fazer reflexões. Eu estou vendo no Brasil coisas assim. Nós ficamos 25 anos debaixo de uma doutrina fascista, comunista. Tem um lado assim de marketing, um lado obscuro, né, de altíssima corrupção, desde Collor. Itamar Franco não. Itamar Franco foi. Vocês estão vendo que o papo hoje é política, né? Itamar Franco foram 2 anos de reestruturação, os políticos ficaram sensíveis. Eles sempre têm isso, eles ficam sensíveis porque sabem que o povo está desesperado, o Brasil está em crise, aí eles ficam 2 anos sem coagir, sem chantagear o presidente da República. Porque se chantagear, igual está acontecendo agora, se chantagear o presidente da República, o povo invade lá e bate em todo mundo, quebra todo mundo, explode todo mundo. Porque do jeito que estava naquela época do Collor, com aquele nível de corrupção, aquele nível de morte, aquele nível de traições, inimizades, roubos até de pequenas coisas, como aconteceu agora. Essa mentalidade do roubo, essa mentalidade leviana, né, tem que acabar. O leviano é o que Satanás tinha, né? Em Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde que você vem? Aí o maligno fala assim: eu venho de rodear a terra e passar por ela. Porque ele tem esse caráter, é um caráter leviano, né? Quando um país, uma família ou uma pessoa não absorve e entende a verdade, porque ninguém também a explicou, porque para eu explicar a verdade para as pessoas, que é a filosofia do céu, para que elas possam aplicar na terra, eu preciso amar essa pessoa, porque aquilo que eu recebi de graça, foi o entendimento da verdade, eu tenho que passá-lo de graça, não tem jeito. Nessa parte aí, Jesus não abre mão disso. E é claro que a prosperidade vem, Jesus mesmo falou, né? Eu estou tranquilo, quem paga meu salário é o Espírito Santo, eu estou tranquilo com isso. Graças a Deus ele é fiel. Mas naquele momento, da época de Collor, nós de novo fomos agraciados ali com um jovem, com a mentalidade de direita, tal, aquela coisa, e ele acabou com nossas esperanças, né? Porque ele não tinha realmente a mentalidade cristã. Ele não ia atrás da verdade, dos fatos, não ia atrás da verdade como a verdade do céu. E o que acontece? A política brasileira, nesses 25 anos, se ocupou de roubar, matar, destruir, ser leviano. Leviano é aquele que não tem pouso. Ele está em voltar e passar pela terra. Ele não tem sede, não é fixo, não se apruma numa doutrina, né? Não se apruma na verdade. É o leviano, né? Satanás nunca se aprumou na verdade. Satanás nunca... a verdade sempre o desestabiliza. Então quem conhece a verdade entende. A verdade, quando fala a verdade, o maligno foge, porque ele não suporta a verdade. E o Brasil precisa de adotar a doutrina da verdade. Haja visto que o Bolsonaro, que tem uma esposa maravilhosa, fantástica, que teme a Deus e segue a palavra de Deus, ipsis literis, eu já observei ela, eu vi que ela segue a palavra de Deus ipsis literis. Eu vejo que o que é preciso
o que foi preciso para Bolsonaro vencer foi quando ele disse assim: olha, teve um dia que eu acordei e me deparei com João 8 e vi o verso de João 8 que fala sobre conhecereis a verdade vos libertará. Foi a partir desse verso, que ele passou a seguir, mesmo que ele não entendesse a verdade, né, como a gente entende. Os avivalistas hoje, que eu vejo, eles entendem. Mesmo que ele não entendesse a verdade, só de seguir esse princípio da verdade, ele pautou de dizer verdade. Ele acredita, né, que a verdade é de dizer verdades. Então, como político, um político que viu muita corrupção, um político que viu muita mentira, um político que viu e não fez parte da mesa dos escarnecedores, que esse foi o grande trunfo que Deus o livrou. Foi livramento de Deus mesmo, nesses 32, eu acredito, 32 anos dele, 32 anos de legislatura. O que ele deve ter visto de corrupção, de mentira, de traição, de destruição de casamentos, destruição de lares, destruição de finanças de estados, de locupletação de todas as formas de riquezas, ouro, prata, bronze, dinheiro, tudo. E não se contaminou. Isso é de suma importância para ele ganhar com apenas $1,5 milhão a campanha a presidente da 7ª economia do mundo. 8ª, né? Mas 7ª, vamos profetizar. Eu vejo que ele buscou a verdade, ele pautou a campanha na verdade, foi para a internet falando verdades, foi para a internet sendo justo, foi para a internet dizendo: olha, eu não vou fazer isso, eu não consigo, é impossível, mas isso eu vou fazer. Quer dizer, ele pautou nisso. Então, um homem que ambicionou, no bom sentido da palavra, o ministério do rei, o ministério de Davi, que é ser o rei, pelo menos 4 anos, esse ministério presidenciável, que vem dessa origem, né, do ministério do rei, ele foi em busca de aplicar o que ele entendia sobre a verdade, que na verdade é um dos princípios da verdade, pautar tudo diante da verdade, sim, não, é diante da verdade, é o pautar, é o falar, né? Sim, não. Passar disso é leviano. A dúvida é leviano, né? Ou você pergunta, eu pergunto, porque eu quero esclarecer algo, e você me responde, está esclarecido. Está esclarecido. O que passar disso é do maligno, né? É sim, é não. Pergunta, respondo, entendi, absorvi, ok. É assim. Ele conseguiu ter um mérito, gente. Tinha 7 segundos de TV, bilhões e bilhões de dólares contra ele, todo mundo contra ele, todos os políticos contra ele. O Mourão foi a 10ª escolha e foi nos 45 do segundo tempo, porque já faltava um dia para findar, né, o registro dele como presidente e como um vice-presidente, porque todos os vice-presidentes negaram, todos os políticos, porque a maioria também, eles são levianos, O espírito de leviano tem que sair do Brasil. E eu só acredito do espírito leviano sair do Brasil se a igreja avivar. O avivamento, para mim, é a última fronteira para as igrejas. Porque o avivamento é uma ressurreição de ideias, o avivamento faz planejamento de escolas cristãs para doutrinar as crianças a ter a mentalidade de Cristo, porque a mentalidade de Cristo é a melhor mentalidade. Eu acredito que é a única mentalidade, 1 Coríntios 2,16, é a única mentalidade que dá certo com o Estado democrático de direito. É a única mentalidade que tolera a democracia e o Estado democrático de direito. É a única mentalidade que fala de fraternidade e aplica.
é a única mentalidade que fala de amor ao próximo. É a única mentalidade que fala em ajudar ao próximo. Isso não é socialismo, não. Eu estou vendo aí uns sites que colocam Jesus socialista, Jesus comunista, Jesus era isso. Jesus, na verdade, Jesus, ele, além de ser rei do universo e nosso Senhor, nosso Salvador, porque hoje eu entendo melhor por que ele é nosso Senhor e nosso Salvador, ele era, na verdade, um liberal. Ele era um liberal. A mentalidade dele é liberal. As pessoas não gostam que falam isso, mas ele era um liberal. Ele convivia, um liberal, ele convive com todo mundo. E principalmente, ele convivia com o lixo do mundo, né? Os excluídos, né? Os feios do mundo, né? As prostitutas do mundo, né? Os desempregados do mundo, os aleijados do mundo, aleijados psicologicamente, no seu emocional, aleijados fisicamente, aleijados no seu espírito, né? Os alquebrados. E tem várias provas de que Jesus é liberal, porque um dos princípios do liberalismo é esse. O liberal retira de você aquilo que está te atrapalhando a evoluir, a progredir, melhor dizendo. A progredir na vida. Então, um liberal, né, um governo liberal vai retirar de você muitos impostos que impedem você de progredir. Por exemplo, um governo liberal, de mentalidade liberal, ele vai tirar de você, vai falar, olha, você tem que pagar apenas o IPVA, o resto você paga em 1%. Ano a ano. Tirou de você um problema grave, financeiro, né? Você vai ter uma carteira de 10 anos. Com 10 anos, uma carteira de motorista de 10 anos. Isso é um governo de mentalidade liberal, para que você não fique gastando. Né? Eu estou vendo esse mover aí liberal para a classe média baixa, para os trabalhadores. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Tirar do povo o peso dos impostos. É muito imposto, né? Tirar. E tem outras coisas também. De 5 em 5 anos você tem que renovar a carteira, você tem que renovar o passaporte, você tem que renovar a identidade, você tem que... multa, aumentaram 1 milhão de radares. 1 milhão de radares. A proporção de você ser pego na rua com a velocidade 5 km a mais ou 10 é enorme. Aumentar, estatisticamente é muito grande você ser pego num lugar com radares escondidos. Isso é a cultura do leviano. E essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Então o governo liberal, ele vai retirar de você todas as pedras do caminho para que você trabalhe, para que você gere dinheiro para o país, para que você exerça a sua técnica que você aprendeu, a sua profissão que você aprendeu, né? Se você é um gari, você vai, com menos impostos, né? Você vai conseguir se livrar de um monte de débitos no final do ano, no início de ano, e aí sobra mais dinheiro para você, né? Então, essa era a mentalidade de Cristo. Esse é um dos princípios do liberalismo. Retirar de você as pedras que fazem você tropeçar. Então, por exemplo, Jesus, ceguinho, Bartimeu, ele retirou uma pedra que fazia o ceguinho tropeçar. O ceguinho era cego, né? Ele deu para ele a visão. Isso é a mentalidade liberal. Para quê? E o Lázaro, a mentalidade liberal tem várias formas na palavra de Deus, que Jesus atuando como um liberal, um livre. Lázaro morto, ele diz, Lázaro, sai para fora. Aí ele dá uma outra ordem, desata ele, tire dele tudo que está atrapalhando e deixa o livre. Deixa o livre para adorar, deixa o livre para falar, deixa o livre. Né? Uma coisa muito interessante, a mentalidade cristã, 1 Coríntios 2,16, a mentalidade cristã, ela prevê o contraditório. Ela prevê o contraditório. É a única mentalidade dentro de uma democracia e do Estado Democrático de Direito que prevê que você pode contradizer comigo. Você não lembra? Lembre lá na Bíblia o tanto de pessoas que contradiziam Jesus e Jesus continuava, mas olha,
argumentando, convencendo-os a vir para a luz. Ele me tirou do império das trevas, a doutrina das trevas, né? Eu acredito que essas doutrinas, fascismo, comunismo, esse tipo de socialismo que está aí, é tudo doutrina das trevas, né? Quer alienar mais. E eles falam que nós somos alienados, mas na verdade nós somos os liberais. Então, com relação ao ceguinho, ele tirou a cegueira do ceguinho. Com relação a Lázaro, ele tirou a morte, que era outra pedra no caminho de Lázaro. Né? Aquela parábola que ele diz do samaritano, do bom samaritano, meu Deus, mais liberal do que isso. Ele diz, ó, são alienados, né? Passou ali um religioso, vamos colocar na tradução de hoje, né? Passou um religioso que adorava a Deus, mas não conseguiu aplicar a verdade, porque o teor, a natureza da verdade é a perfeição. O sentimento da verdade é o amor. E para você aplicar ali como bom samaritano, o bom samaritano aplicou as duas. Ele foi perfeito, né? Igual Deus é perfeito. Seja perfeito como perfeito é seu Pai. O samaritano foi. Ele ali, com aquele gesto de pegar, sair da mulinha, sair da jumentinha dele e colocar aquele ser alquebrado, que passou um religioso e olhou e ele não tinha nada que desse, que abençoasse o religioso, então o religioso não fez nada. Então, esse aí, o ventre dele, a gente já conhece. Ele chegou, aí chega o louvista, que louva a Deus. Um é o pregador e sacerdote de Deus, o que estuda Deus. Não deu glória para Deus porque este daria glória para Deus se fosse perfeito, como perfeito fosse o Pai. O que seria perfeito ali? Aplicasse a natureza da verdade, que tem um sentimento que é o amor, e pegasse aquele jovem todo nu, alquebrado, roubado, todo estrupiado, e transportasse ele para a luz, transportasse ele para um refúgio, transportasse ele para um lugar melhor para ele se conduzir, para ele se ajeitar, para ele se curar. O outro, que era louvista, mesma coisa. Parece coisa de comunismo. Um era fascista, o outro era comunista, né? O outro chegou lá, viu aquilo. O que adora a Deus, o que diz que adora a Deus, que faz um marketing fantástico, toca até muito bem, fantasticamente, etc. Mas na hora de aplicar a verdade, na hora de aplicar a natureza de Cristo, na hora de aplicar a mentalidade do céu, ele desviou. Então os dois são levianos, na verdade, e hipócritas, né? Levianos e hipócritas. O rapaz no deserto, ali, aí passa o bom samaritano, que é um ser livre, ou como diz, ele é livre, né? E esse samaritano chega, ele é de posses, né? Porque tinha uma jumenta, tinha dinheiro, pagou hospedagem e disse que se ele fizesse mais alguma coisa, colocasse na conta dele, é Cristo. Então esse bom samaritano passou lá, aplicou a verdade, aplicou a mentalidade de Cristo, aplicou a natureza de Cristo. Foi perfeito como perfeito é o Pai. O Pai fez a mesma coisa com a gente, mandando um filho, né, para nos salvar, para nos ser o nosso Senhor. E além disso, tudo ali no recheio tinha amor. Um amor sobrenatural, porque ele não conhecia o rapaz nu, não tinha nada para dar para ele, nada para retornar para ele, o rapaz não tinha nenhuma contrapartida para o samaritano receber. Então foi um gesto, uma atitude, uma ação com todos esses, recheado de todos esses itens. Perfeito como perfeito é o Pai, amor sobrenatural pelaquela alma e aplicado a natureza do Pai, aplicado o sentimento do Pai, aplicado a filosofia do céu, que é a verdade. Esse foi o bom samaritano. Esse sim é o avivalista. Chegou na hospedaria, ele colocou o rapaz sustentado pela jumentinha, que é na verdade a palavra de Deus que o sustenta. Chegou para o Espírito Santo e falou assim: olha, cuida dele para mim, eu vou voltar. Essa é a mentalidade cristã, cuida dele para mim. Então, o que quer dizer?
se ele arrumar mais pedras no caminho dele, retire, coloca na minha conta que eu vou pagar. Então, a mentalidade de Cristo era liberalíssima, liberal, comia com as prostitutas, queria saber o que elas pensavam, né? Ele até falou, né, com os ladrões, comia com os ladrões, foi crucificado entre dois criminosos e disse, ele era tão liberal, só de você ter entendido o que eu sou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois do ladrão da cruz falar assim, eu levei uma vida de crimes. A minha vida inteira, eu estava falando, minha vida inteira foi de crimes. E Cristo tirou aquela cruz dele. Aquela cruz o levaria para não o levaria para a ressurreição, e sim para a morte, para a segunda morte. E Jesus vai, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele chega lá no paraíso e a cruz dele foi retirada. A cruz do eu levei uma vida de crimes, mereço ser condenado, mas tu é perfeito. Quando fala justo, e outras palavras, e outras traduções, tu és perfeito. Lembra-te de mim quando vieres com teu reino. O ladrão da cruz entendeu tudo, entendeu Jesus, tudo. A função dele, a profissão dele, a natureza dele, naquela fração de minutos. Sendo que Pedro teve dificuldade de entender ele, 3 anos e meio, né? Muitos tiveram dificuldade, todos os teólogos, os doutores, os PhDs tiveram alta dificuldade, né? Basicamente por causa da glória do homem que estava dentro deles. Então, meus irmãos, voltando ao nosso presidente Bolsonaro, ele está fazendo de tudo para ser liberal, e ele ganhou a política porque seguiu uma determinação, como samaritano, né? Seguiu sem saber, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de seguir a verdade. Siga a verdade, fale as verdades. Como político, eu sei que você viu muita coisa durante esses 30 anos, fale a verdade, siga a verdade. Aí eles me deram 7 segundos, não interessa, siga a verdade. Todo mundo está contra mim, ninguém quer ficar do meu lado, não interessa, siga a verdade, siga a verdade. Ele se tornou presidente da República e está alegrando muita gente e está havendo uma retomada da mentalidade cristã no Brasil, que é a única mentalidade que dá certo com o Estado Democrático de Direito haja vista que as maiores revoluções que houveram na área política, na área científica, em todas as áreas vieram da mentalidade cristã, né? As outras mentalidades religiosas são debaixo da mentira, do fuzil, do terrorismo, da morte, da acepção de pessoas, da condenação sexual, de matar todo mundo, e da rejeição, né? Da rejeição. Nós não rejeitamos seres humanos. Nós não rejeitamos seres humanos. De forma alguma, a mentalidade nossa é de conversamos com todos e como eu tenho compromisso com eles, vocês têm compromisso comigo diante da palavra de Deus? Não tem. Então coloque a sua própria igreja. Eu sou homossexual. Olha, eu não converso com você porque você é homossexual, bi, tri, quadri, ceste. Não converso com você por causa do seu sexo. Eu converso com você porque você tem uma alma, um espírito e um corpo. Eu converso com você porque você é um ser humano. Eu converso com você porque você fala, que você pensa, que você pode conversar comigo normalmente. Mas eu quero entrar na sua igreja sendo homossexual. Aí você está entrando num outro patamar. Você tem um compromisso de seguir a palavra de Deus, como eu tenho um compromisso de amá-lo? Não, porque lá fala isso. Então, faz o seguinte. Continuamos conversando, continuamos sendo amigos, continuamos argumentando, contra-argumentando, porque somos seres humanos. E vá para a igreja que prevê essa questão homossexual. Simples. E acabou. E Zé fini. Então, distorceram toda a mentalidade cristã nesses 25 anos de comunismo e de fascismo também, que assolou o Brasil. O Brasil, se você for ver, fala que
você vai ver que o Brasil é uma economia fechada como os comunistas, como as doutrinas comunistas pregam, e é fascista, muitas vezes, como por exemplo, essa questão de doutrinar as nossas crianças na escola. Isso é intervenção direta do Estado na mente de nossos filhos, fazendo-os confundir até os sentimentos. Sentimento, por exemplo, eu gosto tanto desse coleguinha, meu amigo. Aí vem a professora e fala, você gosta dele? Isso aí é homossexual, é um sentimento homossexual. Não, é um sentimento de amizade, né? Não é sentimento de atração. Eles induzindo os meninos a ter atração um pelo outro, as meninas a ter atração uma pela outra. Isso é de uma malignidade terrível, porque se você é homossexual e você tem atração pelo mesmo sexo, você desenvolva isso com o tempo. Você vai ter um momento que vai sair do armário, vai ter um momento, tem as fases, vai sair do armário, vai ter um momento que vai enfrentar a sociedade, que é heterossexual, vai ter um momento, mas você vai conseguir fazer o que você quer, no sentimento que você quer. Você é livre. Como nós também, nós somos heterossexuais, mas também nós enfrentamos muitas coisas, toleramos muitas coisas. Todo mundo tem sua parcela de pagamentos, né? Mas não, o maligno entrou no governo e distorceu. Tudo é baseado no sexo, tudo é baseado, né, a homofobia. Nunca, olha, o país virou uma desordem mental muito grande que agora nós temos como igreja de retomar tudo isso. Retomar tudo. Como é que a gente vai retomar tudo isso? Escolas. Os pastores têm que tomar consciência que nós precisamos doutrinar as crianças na mentalidade cristã, que é a única mentalidade que dá certo com o Estado Democrático de Direito e com a democracia. A mentalidade cristã fala de ética, fala de moral e civismo, fala de organização social, política, fala de entendimento de tudo isso, desde criança, né? Fala de amor ao próximo, fala de filantropia, fala de tudo isso. Nós temos que resgatar tudo isso. Como que a gente vai resgatar? Né? Um exemplo, 10 igrejas se reúnem e montam uma escola com a finalidade de doutrinar e não deixar para as escolas públicas, não deixar para esses vieses, né, comunistas, fascistas, né? Porque o objetivo do leviano é destruir a mentalidade cristã, destruir o entendimento cristão de família, destruir o amor de pai com filho, filho para pai, né? O amor de mãe com filho e filha, filho e filha para mãe, destruir essa rede, né? E absorver o menino para o Estado. O Estado é que vai proteger ele. Aí você vê, a lei da palmada, interferência direta, isso é fascismo, interferência direta na autoridade do pai dentro de casa, né? É uma doutrina anticristã, porque o pai nos corrige, a mãe nos corrige, né? Então, perseguindo a verdade, Bolsonaro foi eleito no Ministério de Rei. Perseguindo a verdade, Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, no Ministério do que é justo, foi fantástico. É um herói nacional. Ele foi fantástico. Ele pegou um fiozinho de meada e foi puxando no ovelha, e foi puxando, perseguindo a verdade. Deus o honrou. E foi a primeira honra, hein? Vai vir mais honras para Sérgio Moro. Né? Além de vai ser aclamado herói nacional, que é a segunda honra, a terceira é que eu acredito que ele vai para o Supremo Tribunal Federal. E vai estar lá Sérgio Moro, Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que tem o Dallagnol, aquele menino também. Aquele menino é fantástico, corajoso, muito corajoso, Deus vai honrá-lo. Mas o mais importante
é que ambos, perseguindo a verdade, Deus os honrou de forma sobrenatural e vai honrar as gerações deles, gerações por gerações, permanecendo as gerações desse princípio do Pai. E eu acredito que vai permanecer. Porque os filhos, dentro da mentalidade cristã, seguem os pais, imitam os pais, como a gente imita Cristo, né? Cristo imita o Pai. Né? O apóstolo Paulo, que era um apóstolo muito audacioso e fantástico, ele dizia assim: se vocês não conseguem imitar a Cristo, imite a mim, que eu imito a Cristo. O que está faltando? O espírito leviano não saiu. Por quê? Primeiro, ele foi instalado nas escolas públicas, nas maternais, nas segundo grau, primeiro grau, em universidades. Com a mentalidade de trazer a dúvida, de trazer a falta de fé, com o incentivo aos jovens de não acreditar em Deus, de não acreditar em Cristo, não acreditar em Espírito Santo, não acreditar em nada disso, e acreditar apenas neles. E eles são livres para fazer sexo até com a árvore. Podem casar com a árvore, pode casar com a jeguinha, pode casar com um cavalo, pode. Aí como é na Suíça? Pode casar para dessacralizar a mentalidade cristã, para acabar com a mentalidade cristã do certo, do errado, do organizado, da ordem, da decência, né? E tirando tudo isso, vai virar um monte de barbáries, vai virar um monte de pessoas com a mentalidade barbárie, né? Vai voltar aquele tempo, quando você tira a mentalidade cristã de um ser humano, ele passa a criar coisas que são desejosas da sua carne. Então eu tô aqui, aí eu vejo uma vizinha linda. Exemplo, como era antigamente, matava o cara, ficava com a mulher e com as propriedades, né? Que já estão fazendo isso, né? Já estavam fazendo isso, né? Entrando na propriedade para trazer prejuízo para os caras, e ir lá e matando e tomando conta da propriedade, né? Entrando, aquela casa ali tá vazia, a casa tá vazia, então vamos lá, vamos invadir aquela casa nossa agora, sem pudor, sem respeito ao suor, às décadas de trabalho da pessoa, de ter comprado aquela casa, né? E deixou ela lá para quando ele voltar, repousar na casa dele de novo, sem o menor escrúpulo. Tá? Muito bem, chegou o momento da igreja, principalmente a evangélica, de retornar e retomar as rédeas do Brasil. Porque as igrejas, elas precisam entender a verdade e aplicar a verdade. Os pastores têm que liberar as ovelhas para elas aplicar a verdade, começando dentro de casa, para ver o sobrenatural de Deus agindo dentro da casa. A ovelha vendo o sobrenatural de Deus agindo dentro da casa, ela vai se sentir útil. Aí, só de ela se sentir útil, quer dizer, eu acessei o céu e o céu respondeu através de mim. Marcos 16, aqueles que creem fazem coisas sobrenaturais, né? Transformam vidas, né? Tava possuído, é retirado o demônio. Tava doente, é curado. Retirando todas as pedras. Isso é liberalismo. Retirando todas as pedras que impedem da pessoa florescer, que impede da pessoa viver, que impede a pessoa progredir na vida. É o que nós temos que fazer. Então isso que chama-se aperfeiçoar o dia do outro. Retirar dele, né, a tristeza que impede um bom dia, né, retirar dele a doença que impede ele de trabalhar e progredir, né, retirar dele a ignorância, explicando, ensinando, né, com muito amor, claro, a verdade, porque sem amor você não consegue explicar a verdade, né? Então nós podemos fazer milhares de coisas durante o dia. Uma ovelha livre pode fazer milhares de coisas durante o dia e no final das contas, no final, né, no chá das 5,
Você senta, toma um chá e fala assim, nossa, eu me sinto muito útil para Deus. E aí você passa a entender a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Você nunca mais vai falar assim, eu não entendo o que Deus quer comigo. Eu não entendo qual é a vontade de Deus. Nunca você vai falar isso. Porque Ele vai mostrar o tempo todo através de você. O poder, atuando através de suas palavras. As transformações de vida. As transformações do trabalho. Você vai passar a ter criatividades que solucionam problemas em empresas, em instituições públicas, em governos. Você passa a ter criatividade e passa a ser revelado nisso, porque você passa a aplicar a filosofia do céu. Filosofia de vida do céu, que é a verdade. E aí você passa a entender melhor até as ciências humanas, as ciências científicas, as ciências, a tecnologia. Você passa a entender. Tudo isso é indo atrás de Deus e imitando Deus. Imitando a perfeição. O ser humano sempre está indo atrás da perfeição, de se aprimorar, aprimorar. Né? É imitar, né, a natureza do Pai. Então nós sempre estamos querendo voar como o Pai voa, né? Avião. Né? O web é a prova cabal de que realmente o reino dos céus existe. E GPS, né? Deus sabe onde você está. Nós temos um GPS, né? E nós estamos sempre querendo os mistérios do nosso Pai. E o que acontece? A igreja agora tem que, como Bolsonaro nos disse em cadeia nacional, falando sobre eu amanheci, acordei e veio esse verso não parava de tilintar na minha mente. Conhecereis a verdade libertará. Libertará. Liberalismo. Estava ali, conhecereis a verdade vos libertará. Estava ali a campanha política dele, baseada na verdade, a filosofia, como é que ele tinha que se portar na campanha. E estava ali, use o liberalismo de Cristo para progredir a nação. Ela vos libertará. Então, que vai ser... Deus estava falando assim, entre nesse entendimento, entre nessa filosofia, aplica ela para resgatar o governo do Brasil. Só que a igreja, nós temos que resgatar a verdade. Eu vejo que muitos pastores, assim, olha, é alarmante. Eu não gosto de falar muito sobre números, não, mas para mim, 90% dos pastores, a maioria, primeiro, não tem chamado. E desses que tem chamado, 90% não entende a verdade. Porque a forma deles terem entrado numa igreja, por exemplo, sistemática, ou numa igreja que só pensa numa coisa só, ou numa igreja que fica dando glória para coisas vistas, materiais, essas pessoas têm dificuldade demais em entender a verdade, né? E muito menos o avivamento. O avivamento, ele é pessoal, e o avivamento, ele é íntimo. É uma coisa íntima, de florescer Jesus dentro de você. Aí você não precisa acender vela para mais ninguém, você não precisa carregar mais nada, você não precisa se martirizar, você só precisa de se dominar. A verdade, quando você entende a verdade, ela começa a te dominar sua mente, e começa a dominar a sua forma de ser, começa a dominar, porque ela sempre está te aperfeiçoando, porque a verdade, ela é liberal, né? Ela é liberal, e isso é para todos, né? Pode ser homossexual, lésbica, heterossexual, né? Bi, pode ser, aí na parte de sexo, pode ser uma pessoa ignorante, pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser uma pessoa doutora, PhD, isso na parte educacional. Você pode ser médico, você pode ser um simples empregado, você pode ser um desempregado, isso na parte social. Ela aperfeiçoa todos. 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 E a igreja é ela que deve entender melhor a verdade. Mas começou com quem? Sérgio Moro, Ministério da Justiça. Ministério do Rei Bolsonaro. Agora a igreja, que era para pregar, que era para ensinar, que era para doutrinar nas escolas, a verdade se omitiu.
foi para dentro, se tornou clubes sociais, se tornou clubes de que só entre eles se conversa, só entre eles que pode ser falado, só entre eles, só entre eles, só entre eles. Impedir os apóstolos genuínos de pregar nas igrejas, né? Medo, eu tenho medo. Medo é um sentimento das trevas, né? Você tem que ter discernimento de espírito, saber que esse rapaz é bênção, que esse rapaz é um anjo do céu, né? E essa mulher é um anjo de Deus para pregar na minha igreja. É uma profeta, um profeta, é um apóstolo, né? Não, e então, como ninguém procurou a verdade, ninguém entendeu a verdade, eles dão mais glória para os sistemas que arrumaram, caíram. Estão se revolvendo agora, mas estão sem norte. Qual é o norte? O norte é, vamos entender a verdade. Vamos avivar um por um. Vamos fazer das ovelhas entender o seu chamado. Vamos entregar para as pessoas, vamos fazer da casa das pessoas uma igreja. Vamos fazer das casas das pessoas uma igreja. Vamos fazer entender os mistérios do casamento. Vamos fazer entender a esposa, entender o que é edificar, o que é pregar, o que é falar, o que é conduzir. Vamos fazer entender o homem, o marido. Vamos começar nesse trabalho de aplicar a verdade ao vivo, a cores, na prática, no dia a dia. E essa é uma reflexão que eu queria colocar para vocês, de que a igreja vai precisar doutrinar o Brasil na verdade. Porque é o que está consagrado, o que está sendo consagrado por Deus, autorizado por Deus, abençoado por Deus, se você buscar a verdade, Deus vai operar em você. Como operou em Bolsonaro buscando a verdade, como operou em Sérgio Moro, ele hoje é um super ministro. Como operou em todos que buscam a verdade. Porque o espírito leviano, ele continua atuando no Congresso, né, que nos representa. Imagina, está lá o espírito leviano. O espírito leviano, ele é primo carnal do espírito de corrupção. Primo carnal. Então, o que nós temos que fazer? As igrejas precisam, os pastores precisam voltar a ter um discernimento de espírito. Aqueles que entendem a verdade, pregarem na igreja e renovar. É preciso fazer escolas batistas, presbiterianas, escolas pentecostais, escolas, né, avivalistas, escolas do Espírito Santo, tanto dentro das igrejas quanto para alunos. É preciso eu penso até em fazer lugares que ensinem, preguem essa doutrina da verdade, trazendo sempre à tona na política, né? Como é que a gente aplica a verdade na política? Como é que a gente aplica a verdade na educação? Como é que a gente aplica a verdade na medicina, na saúde? Como é que a gente aplica a verdade? Então, o que eu vejo? Eu vejo que essa é uma reflexão que a igreja vai precisar de fazer a manutenção do ministério de rei, assim como Natan fazia a manutenção do ministério de Davi. A manutenção ideológica, a manutenção de continuar na verdade, a manutenção de não cair, a manutenção de não se desviar. E... Oi? Licença, pastor. Você está gravando. Essa manutenção total, né? A manutenção de motivá-lo, né? Motivá-lo a incendiar a centelha,
né? É a igreja que vai fazer. Tanto o Ministério da Justiça, porque todos esses juízes, todos esses promotores, eles vão para a igreja. Eles buscam a verdade, estão atrás da verdade e o pastor deles não entende a verdade. Não entende nem na essência a verdade, nem também não entende como aplicar ela. A primeira-dama e o nosso presidente, eles vão para a igreja. Eles vão para a igreja. Ele, como ele falou assim, eu persegui esse verso na Bíblia em João 8. E na busca da verdade. Aí você vê o pastor falando de coisas assim, imitando a igreja americana, imitando... Aí fala de uma coisa psicológica, de autoajuda. Eu não suporto mais isso. Eu não suporto isso. Não suporto. Esse pastor tinha que ensinar a verdade e aplicar ela. Ensinar a filosofia do céu para as ovelhas se tornar seres sobrenaturais. Eles ficam naquele problema do século XVI, né? De sempre tratar Deus de forma subjetiva, sempre tratar Deus, eu sei que do alto vai vir a minha salvação. Já veio, já foi praticada. O que Deus quer que vocês entendam agora é que Ele está dentro de você e que abra a tua boca e aplique a verdade na terra, que tudo vai se renovar, avivar. Os mortos ressuscitam, casamentos mortos ressuscitam, governos mortos ressuscitam, né? Ministério da Justiça ressuscita, Ministério do Rei ressuscita. Todos voltam para a mentalidade do progresso. Os pastores, as ovelhas, dessa forma, com esse pensamento, com esse entendimento da verdade, vão retirar as pedras da nação, e aí a nação vai voar. Vai voar na ciência, na tecnologia, vai voar. Nós, brasileiros, temos o nosso jeito único de fazer as coisas. Nós não temos que ir atrás desse mau humor horrível do fascismo, desse mau humor do comunismo que tem que matar, roubar, destruir, ocultar. Esse mau humor do fascismo, de interferir na vida das famílias, de interferir na vida das pessoas, de interferir, de bloqueá-las na sua autoridade, de bloqueá-las nos impostos. Porque eu ganho, por exemplo, eu ganho 15 mil reais. Exemplo, o governo tira de mim 7.500, deduz da minha folha 7.500. E aí você fala, mas por que, governo? Você está me tirando 7.500 e eu ainda tenho que pagar 27,5%. Por que, governo? Você está me tirando... Governo fascista, né? Que se tornou Estado forte, interferindo em tudo, na educação dos filhos dentro de casa, nos meus filhos, interferindo em mim, no meu casamento e interferindo no meu sexo. Mas eu tenho sentimento de amor pelo meu pastor. Não, isso é homossexualismo. Não é. É sentimento de amor pelo rapaz, pelo meu pastor, pelo meu amigo. Gosto dele demais. Não tem que me confundir. É igual o sentimento. A mãe pelo filho. É um amor da mãe pelo filho. Né? São as bases do amor. Filho pela mãe. Que a cristandade trouxe. Senão ia virar tudo barbárie. Transar com a mãe, bater no pai, né? Transar com o pai. Ia ser uma loucura, porque você sabe como é que é o homem dos membros, né? O homem da carne, não é? Se não fosse o homem interior, que Deus deixou dentro de nós, aquela centelha divina, que ativaram com o batismo com o Espírito Santo, a gente estava tudo doido, louco agora. Como é que eles querem fazer? Satanás sabe onde que está Satanás sabe que por nós não entendermos a verdade e não propagar a verdade nas escolas, não propagar a verdade nos governos, não propagar a verdade nas ruas, a igreja ficou dentro fechada nos 4 cantos, nas 4 paredes. Deu no que deu. O que nós temos que fazer agora?
Só o avivamento. Só o avivamento. O avivamento tem que ter uma congregação de todas as igrejas. O avivamento tem que ter o abraço de todos os irmãos. O avivamento é a doutrina do céu, é uma doutrina do céu. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós temos que avivar de novo a obra de Deus, a mentalidade de Deus dentro dos governos, dentro das igrejas, porque a igreja tem a responsabilidade de manter essa mentalidade de Cristo, a mentalidade do céu, o que é a verdade. Quem ouve a minha voz, ouve a voz da verdade. Essa mentalidade, essa filosofia, esse entendimento, essa ideologia do céu, para melhor dizendo, que nasceu na mentalidade de Deus para ser aplicada na terra, para que todos vejam Deus operando, a igreja tem que absorvê-la de novo, porque ela vai precisar de doutrinar as escolas públicas, doutrinar as escolas particulares cristãs, doutrinar o governo, para que ele nunca ensinar, porque o governo agora é uma criança, ensinar o governo nesse bom caminho, ainda criança, para que no futuro não desvie-se dele. Então eu acredito o seguinte, que só o avivamento que traz a doutrina da luz. E veja bem, todos que foram para o caminho, ou do verso bíblico, que conhecereis a verdade libertará, Deus o honrou de forma sobrenatural, porque foi tudo sobrenatural, essa eleição foi sobrenatural, nunca antes na história da humanidade, uma coisa dessa. Dentro do processo legal, dentro do processo democrático, dentro do processo constitucional, contra tudo e contra todos, sem dinheiro, sem vice, porque o vice, Mourão, é inexpressivo, ele vai se tornar expressivo agora, sem nada de nada. Mas Deus fala assim, eu pego os que não são para confundir os que são. Olha, essa doutrina é fantástica, essa pregação é fantástica. É típico o que aconteceu agora no Brasil, na política. Ele pegou o que não era nada, o lixo, para muitos, e exaltou. Aí a gente foi ver quem estava do lado dele. Uma mulher sobrenatural. Mentalidade de Cristo. Mentalidade de Cristo, aquela menina. Aí a gente vê o que está por trás, o que está do lado, que é a mulher, braço direito dele, ajudadora, né? Para que ele não se enfraqueça e caia e desvie, ela está lá. Deus colocou um anjo ali, rapaz. Deus não, é impossível ganhar de Deus. Não existe. Impossível. O maligno achando que o Brasil estava tudo certinho, corrupção, e eles não vão sair dessa de repente, rapaz. Olha o que aconteceu. Até o profeta deles lá, que está preso hoje lá em Curitiba, aquele demônio, achou que nada o poderia tocar. Aí Deus pegou, que não é um juizinho, e desse juizinho, como diz um deputado lá no Congresso, é um juizinho. Olha o que o juizinho se tornou. A verdade existe ou não? O progresso de Deus existe ou não? E tudo isso na fração de 2 anos, tá? Não demorou 2 décadas, como o ser humano, o homem faz, né? Demora 5 décadas, 10 décadas, só daqui 200 anos. Não, 2 aninhos. E foi 2 aninhos porque Deus respeita a legislatura da terra, Deus respeita o especialista da terra. Haja visto lá nas bodas de Caná. Jesus fez aquele sobrenatural, mas antes de servir, Jesus falou assim, não, consulte o especialista, o que ele vai falar. Depois que ele falar, você sirva. Aí o especialista disse, deu um parecer. Olha, todas as festas que eu vou, eu sou especialista em vinho, todo mundo coloca o bom vinho no início e o ruim no final, para economizar, né? A glória do homem, né? Mas a festa não. O bom vinho entrou no início e o vinho maravilhoso no final. É o que Deus quer fazer com o Brasil. Deus quer que o Brasil
essas intervenções, interferências, esse mover do Espírito de Deus no Brasil, a gente tem que dar glória a Deus demais por isso, porque vê que o nosso país tem um destino, o destino da grandeza, o destino de ser um maravilhoso. Mas para isso, o povo precisa ter uma consciência brasileira, um modo de ver brasileiro, uma forma de ver brasileira. Olha, nós somos únicos e o mundo precisa disso. Não é imitar americano, imitar russo, imitar só gente, e não imitar. O máximo que a gente pode fazer é pegar uma experiência boa americana e trazer para cá. Pegar uma experiência boa, mas experiências que faz parte da nossa doutrina brasileira de ser. O brasileiro é fraterno, amoroso. O brasileiro recebe estranho, assim, como se fosse de um amor tão grande, né? Eu acho que a bandeira do Brasil devia ser amor, ordem e progresso. Os três casados nesse sentido, né? Porque o brasileiro, ele consegue ser plenamente um bom samaritano. E é por isso que eu acredito que foi dado o cajado do avivamento para o mundo, para o brasileiro, porque ele tem a melhor natureza, o brasileiro tem a melhor natureza para pregar a mentalidade de Cristo. O brasileiro tem a melhor natureza para ir e vir no mundo, porque não tem rusga com ninguém, né? O brasileiro o muçulmano aceita o brasileiro pregar Jesus lá. Ele não aceita mais ninguém, porque existe uma história de brasileiros a favor deles. O judeu aceita brasileiro pregar, mas ninguém aceita o americano, aceita isso, mas tem, esse aqui não aceita, esse aqui tem isso, o brasileiro aceita, porque o Brasil tem história de fundação de Estado de Israel. Deus deu glórias para os brasileiros e para as brasileiras, de tal forma que ele pode ir e vir em qualquer lugar. Ele pode ir e vir à China, porque aceitamos os chineses aqui. Pode ir e vir a Israel, porque além de aceitar os israelis aqui, né, até hoje, nós fizemos parte da fundação do Estado de Israel, um brasileiro. Muito importante, tem até praça de adulto lá, em homenagem a ele. Os Estados Unidos nos chamam de o nosso grande irmão do Sul. Em todos os lugares, os brasileiros são... Até um tempo atrás, era um brasileiro na ONU que tinha autorização de todos os envolvidos a reconciliar nações. Porque nós temos essa docilidade de Cristo, que Cristo tinha, o brasileiro tem. Haja visto que é um país fantástico, né? Haja visto que é um país fantástico. De norte a sul, pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, mas sem um norte. O norte nosso, a bússola nossa, gente, é a verdade, é o que estou dizendo aqui. Eu escrevi um livro sobre o que é a verdade. O norte nosso é através da igreja, através dos pregadores, através dos apóstolos, através dos profetas. E os pastores vão se resumir a apacentar e não inverter o processo. Mas eles têm que entender a verdade. Eu revelo a minha verdade para os meus apóstolos e meus profetas. Então tem que discernir, esse rapaz aí, é um anjo de Deus. Ele conhece a verdade. Deixa ele pregar aí. Prega, aí vai pregando. E você vai discernindo. Né? Você retém tudo, que é bom, e aplica na igreja, e a igreja renova, floresce. E você, pastor, não vai ter mais problemas. Né? Haja visto, olha o tanto de problema que esse sistema pastoral copiado da América deu problema aí, ó, pastor se matando, esposa de pastor em depressão, a maioria em depressão é uma estatística que está existindo, nós estamos em segundo lugar, os evangélicos, quase ganhando o primeiro em depressão, em pânico, síndrome de pânico, depressão e suicídio está em terceiro. Tem uma coisa errada, claro, não tem avivamento, não tem a doutrina da verdade para eles aplicarem, se tornarem úteis. Quando eu me sinto útil e vejo que eu sou um ser sobrenatural, poxa, o meu dia é fantástico. O meu dia é um dia de renovação, um dia de alegria, um dia de, olha... Sabe aquele servo, Filemon, inútil? Eu gerei Cristo nele, agora ele é útil. E muito útil. Recebam-o aí de volta.
E aí tem uma história toda por trás disso. Mas olha, o inútil, útil, é outra pessoa, é um outro ser. Além de ser nascido de novo, é um ser sobrenatural, porque só ser nascido de novo você desvia, mas nascido de novo, entendendo a verdade e aplicando ela, você é um ser sobrenatural e se torna um ser sobrenatural e jamais você desvia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos um norte, igreja. O norte é o avivamento. E o avivamento, o primeiro pilar do avivamento é fazer com que você entenda a verdade. O segundo pilar é, depois de entender a verdade, como se aplica a verdade para você exceder no amor e na justiça. E aí vai. Então, olha, essas reflexões, eu acredito que são reflexões importantes para nós, porque agora nós temos uma bússola, agora nós temos um norte. E o norte sempre é Cristo, mas agora com a mentalidade dele instaurada em novas escolas cristãs a construir, instauradas dentro do governo, pregando, ensinando e convencendo aqueles que não são cristãos, porque a mentalidade que sustenta a democracia, que sustenta, sem engano e sem ditadura, a mentalidade que sustenta a democracia, a doutrina que sustenta a democracia e o Estado Democrático de Direito é a doutrina cristã. Não existe outra. É tudo ismos que não levam a nada, que no final nos engana. Então fique na paz. Essas reflexões virão outras mais. Mas essas reflexões é para que você entenda que você é muito mais do que você imagina. E que nós temos que exceder. Exceder em tudo. Nos aprimorar, nos aperfeiçoar e buscar Deus de toda forma. Com todo o seu pensamento, com todo o seu desejo e com todo o entendimento espiritual. Amém? Fica na paz. Foram reflexões, foi um papo cabeça aqui no escritório. Foi um papo cabeça hoje. Eu tinha muito mais para falar, mas a gente vai, ao longo do tempo, vai conversando sobre isso tudo. Então, um grande abraço, meus irmãos, e viva Jesus! E Ele vive em mim, Ele vive em você. Então passe a falar a verdade, primeiro entenda a verdade, passa a falar. E depois de falar, ela vai te mostrar como aplicar no dia a dia, na sua vida, na sua família, com seus filhos, a mentalidade da educação do céu, no seu trabalho, em situações da sua empresa, situações do seu trabalho público, em situações de vias na rua, dentro do banco, numa fila, em tudo que você convive, a verdade, ela pode ser doutrinada, pode ser mostrada, ensinada. É assim que você mostra que você ama aquele que fala a verdade, que é a verdade. Então, a paz vos dou e que bênção estarmos juntos nessa reflexão, um pouco diferente, mas glória a Deus. Fique na paz.